Aqui, já dentro do caixão, nosso querido Papa Francisco. O funeral de Francisco, nosso querido Papa, será no sábado, dia 26, a partir das 5 horas no horário de Brasília, 10 horas no horário local. Antes de Francisco ficar inconsciente, o nosso querido Papa Francisco fez um gesto de tchau para seu enfermeiro pessoal, Massimiliano Strapetti, que lhe prestava cuidados durante as 24 horas do dia. De acordo com o Vaticano, o pontífice não sofreu porque tudo aconteceu muito rápido. Nosso querido Papa Francisco começou a apresentar sinais de uma doença súbita por volta das 5h30 de segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, no horário local, 0h30 no horário de Brasília. Uma hora depois, ele fez um gesto de despedida com a mão para Strapetti antes de entrar em coma. A morte do Papa ocorreu às 7h35 no horário local, 2h35 em Brasília. A causa, morte, conforme o Vaticano publicou, foi um AVC e insuficiência cardíaca. As últimas palavras do nosso querido Papa Francisco. Entre suas últimas palavras, Francisco agradeceu a Strapetti por lhe ajudar a dar uma volta no Papamóvel na Praça de São Pedro no domingo, dia 20, para cumprimentar todos os seus fiéis. Nosso querido Papa Francisco, com muita dificuldade e com uma gentileza que só um santo poderia ter naquela hora, disse: "Obrigado por me trazer até a praça." Foi o que disse o nosso querido Papa Francisco a Strapetti, segundo o Vaticano conta. Conhecido também por um esforço enorme sempre até a exaustão, Francisco passou o seu último dia de vida trabalhando, contrariando o conselho dos médicos que haviam recomendado 2 meses de descanso após a sua internação. Conforme o Vaticano disse, ele descansou à tarde. Depois teve um jantar tranquilo. O derrame aconteceu ao amanhecer da segunda-feira. Nosso querido Papa Francisco deixa um legado de acolhimento, completa doação de amor, de paz, de justiça, reformas e muita fraternidade entre todos os povos. O pontífice marcou a sociedade com pautas progressistas e revisão de questões delicadas para a Igreja ao longo de seus 12 anos de cargo como Papa Francisco. Sempre gentil, com um modo simples de viver, de ajudar. Nosso querido Papa Francisco, que morreu aos 88 anos, nesta segunda-feira de abril, dia 21, promoveu muitas reformas para tornar a Igreja Católica mais transparente e defendeu, acima de tudo, causas sociais e ambientais em um mundo que está cada vez mais difícil, mais polarizado. Vejamos o relato do arcebispo metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jonck. Ele afirma que o Papa Francisco defendia um mundo mais justo, um mundo melhor,
conforme todos os ensinamentos deixados por Jesus, e que ele era um homem profundamente bom e espiritual. As ações do nosso querido Papa Francisco são identificadas com o social, o político, mas o Papa era um homem profundamente espiritual. Ele acreditava sempre profundamente que era possível tornar o Evangelho realidade. Certo dia disse em entrevista ao Bom Dia Santa Catarina, nos encontros que teve com o Papa em Roma e na visita de Francisco ao Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, Dom Wilson afirma que ele sempre buscava deixar uma mensagem e um ensinamento transmitindo o que acreditava para ele. Francisco, nosso querido Papa, deixa como legado a crença que é possível um mundo melhor, mais justo. O mundo pode ser melhor, o relacionamento das pessoas pode ser melhor se vivermos no espírito do Evangelho. Este mundo com certeza será melhor, ele afirma. E também catarinense Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, definiu o Papa Francisco como um homem com uma disposição extraordinária para escutar e acolher aqueles que o buscavam. Um homem que marcou de forma própria não só a história da Igreja Católica, mas, eu diria, da sociedade como um todo. Isso ele declarou em entrevistar a TV Globo. Jaime Spencer disse que recebeu a notícia com consternação. Ele foi nomeado por Francisco, arcebispo de Porto Alegre, no ano de 2013, e cardeal no fim do ano passado. Jaime também comentou sobre o legado do nosso querido Papa Francisco. Primeiro, a disposição firme de acompanhar a realidade eclesial. No caso nosso, a realidade brasileira, segundo essa disposição extraordinária de ouvir. E terceiro, a capacidade, depois do período de escuta, de encontrar a palavra certa para a situação que se apresentava. Um homem com uma capacidade de discernimento toda pátria. O pontificado do Papa Francisco em 4 eixos. O professor de filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, a USFC, o autor do livro Para Onde Vai a Igreja Católica, Carlos Eduardo Schell, pontua que o pontificado de Francisco pode ser organizado em 4 eixos principais. O primeiro deles ocorre com a tentativa de reformar a Cúria Romana, com o objetivo de combater casos de corrupção, desvio de recursos no Vaticano. O segundo eixo buscou enfrentar os casos de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja Católica, com mecanismos mais firmes para apurar e também para punir todas estas situações. O terceiro eixo é a sinodalidade, o processo que busca combater o clericalismo, ou seja, a atitude do clero de exercer uma influência excessiva em assuntos não
religiosos, ampliando a participação dos leigos na igreja e, em especial, as mulheres. Ainda, Carlos Eduardo Schell destaca as mudanças na abordagem do plano moral feitas por Papa Francisco ao longo do seu papado. No plano moral, Francisco não alterou a doutrina, mas promoveu uma abordagem pastoral mais acolhedora e, por isso, autorizou, sob certas condições, a recomunhão de divorciados, recasados e permitiu bênçãos individuais para pessoas homossexuais, ainda que sem reconhecer a união como sacramento, afirma o sociólogo. Carlos Eduardo detalha que a Igreja tem como tradição de doutrina social orientar os seus membros que eles se posicionem sobre questões políticas e sociais em um caminho inspirado nos princípios cristãos. Dessa forma, a figura do Papa vai além dos católicos e impacta a todos os que se interessam pela vida pública. No campo político-social, o professor da USP destaca a publicação da encíclica Laudato Si pelo Papa Francisco em maio de 2015, a carta abordada o cuidado com o meio ambiente e com as pessoas, assim como a relação entre Deus e os seres humanos que vivem na Terra. Talvez o seu legado mais permanente esteja no campo político-social. A encíclica Laudato Si elevou a questão ecológica à condição de tema central da doutrina social da Igreja, colocando o cuidado com o planeta no coração da missão cristã. Esta é uma contribuição que dificilmente será revertida, ele afirma. O Papa, querido Papa Francisco, e o papel no mundo e o sucessor de Francisco. Carlos Eduardo Schell explica que, para os católicos, o Papa é considerado o sucessor de Pedro, líder dos 12 apóstolos, e possui a missão de governar a Igreja Universal, ainda que o catolicismo tenha perdido espaço para o pentecostalismo. Mais da metade da população ainda se declara católica. A religião católica ainda ocupa um papel estrutural na cultura brasileira, o que faz com que a população tenha ressonância com a voz do nosso querido Papa Francisco. Os posicionamentos do líder religioso também fazem com que a sua figura tenha um impacto além do catolicismo. O catolicismo é a maior religião do mundo, com cerca de 1,2 bilhões de fiéis, e o Papa é o símbolo mais visível e público dessa vertente do cristianismo. Por isso, é natural que sua voz repercuta até mesmo entre quem não é católico, afirma o sociólogo. Nos próximos dias, o funeral do nosso querido Papa Francisco deve ser organizado e realizado. A data deve ser esta que estão publicando no sábado, dia 26,
pelo Vaticano. Depois disso, cardeais do mundo todo se reúnem para o processo de escolha de um novo Papa, no chamado conclave. O novo Papa, escolhido através desse processo, deve trazer também novos posicionamentos e pensamentos que irão direcionar o rumo da Igreja Católica, com reflexões para a própria sociedade. Internamente, a principal questão é saber se as reformas promovidas pelo nosso querido Papa Francisco terão continuidade ou se serão freadas. Cerca de 80% dos cardeais que participarão do conclave foram nomeados por ele, e nunca a ala progressista da Igreja esteve tão próxima do comando. É natural, portanto, que esse grupo queira dar seguimento a todo esse legado deixado pelo nosso querido Papa Francisco, explicou Carlos Eduardo. Contudo, a Igreja vive um momento de divisão, o que pode levar à escolha de um nome mais moderado, aponta o sociólogo, que possa dialogar com diferentes frentes e reunir conservadores e progressistas. Porém, ele alega que a possibilidade de um Papa fortemente conservador parece improvável. Já no plano internacional, vivemos um momento de crise da globalização, com a ascensão da China, a guerra na Europa, o enfraquecimento do multilateralismo e o avanço de nacionalismos. Nesse cenário, espera-se que o novo Papa dê continuidade à defesa da fraternidade social e da ecologia integral, marcas do pontificado do nosso querido Papa Francisco, que se tornaram, de certo modo, parte do patrimônio da Igreja Católica. A CNBB disse que Papa Francisco apontou para uma igreja misericordiosa. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, destacou em mensagem nesta segunda-feira gestos e ações realizadas durante o papado de Francisco que reforçaram suas mensagens para a Igreja e para toda a humanidade. Não só com palavras e documentos, ele apontou para uma igreja em saída, misericordiosa, que cuida da criação, vive o amor na família e promove a fraternidade humana, afirma em nota da CNBB. A primeira viagem do seu pontificado foi à ilha de Lampedusa, no extremo sul da Itália, onde quis se aproximar dos migrantes que tentaram atravessar o mar Mediterrâneo. O gesto deu início à ação em prol dos migrantes. Já a primeira viagem apostólica do nosso querido Papa Francisco foi a Jornada Mundial da Juventude do Brasil. A vinda ao país foi marcada por momentos emocionantes, como o encontro com o menino Natan de Brito, à época com 9 anos, que conseguiu furar o bloqueio e compartilhar com o Papa seu desejo de ser padre. Em outubro de 2014, o Papa se reuniu com um encontro com movimentos populares em Roma, onde indicou em um discurso de 3 terra, teto e trabalho, 3 T's. Ponto central da ação desses grupos
ele voltou a encontrar os movimentos em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no ano de 2015. Uma das imagens mais marcantes do pontificado do nosso querido Papa Francisco foi o momento que ele promoveu a benção Urbi et Orbi para a cidade e o mundo, na Praça de São Pedro, vazia e debaixo de chuva, nos primeiros meses da pandemia da Covid. Isso marcou e rasgou o coração do povo no mundo inteiro. O Papa querido Francisco também sempre manteve sua vontade de construir pontes diante de inúmeros conflitos que ocorrem no mundo. Por exemplo, a Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e Kivu do Norte, sempre lembrados nas orações de Ângelos, junto com um clamor pedindo a paz. Ele fazia ligações diárias à paróquia Sagrada Família, em Gaza, onde dezenas de pessoas conseguiram abrigo para se protegerem dos ataques de Israel. As ligações continuaram mesmo depois do cessar-fogo e da sua internação. Ainda que frágil, durante o período em que passou internado no Hospital Gemelli, em Roma, ele manteve sua rotina de orações e trabalhos. Ao retornar para a Casa Santa, Marta, sua primeira aparição pública foi no Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde. No dia 16 de abril, teve um encontro com a diretoria e funcionários do Policlínico Gemelli, momento em que agradeceu a atenção e assistência recebidas. Na última quinta-feira, ele visitou uma prisão por ocasião do lava-pés, mantendo assim a tradição. Nosso querido Papa Francisco nos deixou aqui na Terra como órfãos, mas ele está já no céu, intercedendo por cada um de nós, deixou-nos um legado maravilhoso. Então, não estamos órfãos, porque ele está juntinho de mim, de você, de cada pessoa que chegou até este vídeo, neste exato momento, e está necessitando de consolo, de uma palavra de amor, de carinho e de um milagre. Que o Papa Francisco interceda lá do céu, junto a Jesus e Maria, aos santos, aos apóstolos, por cada um de nós, por mim, por você que chegou agora até esse vídeo, por você que está necessitando de um milagre urgente, por você que está inscrito nesse canal e por você que até agora não está, mas te convido para que se inscreva, assim ajudaremos mais pessoas com este mesmo vídeo. Gratidão.